É uma quase que impossibilidade responder de uma forma clara o que é a constelação familiar. A experiência que alguém tiver vivenciando a sua própria constelação familiar ou indo conhecer este trabalho vai dar para ele uma percepção de que ele está num novo campo, num novo jeito, numa nova possibilidade para a cura humana, não convencional, não costumeira. Mas nós podemos dizer que quando Bert Hellinger teve acesso a alguns caminhos de cura, e ele então pôde constituir esse trabalho que nós chamamos de constelação familiar, como tradução para o alemão, esse caminho nos leva a olhar para os emaranhamentos que foram se estabelecendo nas ordens e desordens nas relações em família. E como que esses campos nos alcançaram muitas vezes como um destino, e muitas vezes como um destino aprisionante. E é muito interessante porque aqui nós temos uma expressão em Minas Gerais que nossos avós diziam, puxou o pai dele. Olha só, bebe igual o avô dele. Então a gente vê que os antigos percebiam essas conexões de destino. E aí eles foram, então, nos apresentando elementos de solução que os antigos encontraram para a nossa vida familiar. Havia muitos caminhos, muitos jeitos, muitas orações e alguns recursos que abençoavam a família e a protegia. Helen conseguiu, então, nos ajudar a encontrar essas soluções de ajuda, essas soluções de cura. Ele percebeu que algumas ordens fundamentais do amor que mantêm o mais poderoso vínculo que há para a relação humana, que é o vínculo de pertencimento. Pertencesse a um pai, pertencesse a uma mãe, pertencesse a uma família, ter um vínculo. Isso é um laço indestrutível, de grande poder, criando nele sabedoria, inteligência evolutiva, protegendo um clã, uma família, uma história, mas também cria aprisionamentos. Quando a minha fidelidade a esse clã, a esse grupo, a essa casta, a essa família, é capaz então de me limitar ou impedir a minha felicidade a partir de certas vinculações. A constelação vai reparando essas histórias e restabelecendo em nós as ordens do amor liberadoras, libertadoras, permitindo que um destino verdadeiro flua. Mas traduzir para você exatamente a constelação familiar, nós podemos imaginar que um campo se forma. E nesse campo nos movemos. E pistas e sinais, e às vezes bem claros, vêm de uma outra realidade espiritual que governa por trás da família. Um campo espiritual de amor. E ele vai então nos conduzindo com movimentos, percepções, a frase certa, a mensagem correta, e assim se restabelece uma ordem. Eu acho que é melhor exemplificar. Nós tivemos um grupo aqui em Belo Horizonte em que chegou uma menina e imediatamente eu tive uma imagem, olhando para ela, que ela estava, uma menina muito nova, muito moderna, mas com uma saia de renda antiga preta. Me lembrava um pouco das mulheres que vieram da Europa nas primeiras navegações. Imediatamente me veio a imagem de um navio e que alguma dessas mulheres não conseguiram chegar até o Brasil. Morreram no caminho, morreram em parto, ou alguma história que eu não quis ir tão fundo assim. Mas colocamos pessoas representando essa história e ela pôde entrar em contato com aquelas mulheres que não completaram a viagem. E houve um momento muito bonito, porque uma das representantes da história, das avós, sentia muito frio. Então, houve um momento nessa história de vinda que talvez custou a vida de alguém, e esse alguém, essa mulher, essa avó, essa ancestral, tenha se jogado ao mar. E gerou no sistema, então, um frio. Um grande frio. E ela sentia muito frio. Essas avós foram homenageadas, foram reincluídas. E aquelas que conseguiram chegar, as irmãs que conseguiram chegar,
sentiram-se, a partir da homenagem à irmã que não conseguiu chegar, o direito de viver. E as netas que agora vivem como fruto dessa história se dão o direito de poder viver também, porque aquelas que não puderam chegar foram homenageadas e amadas nesse campo familiar. E ocorreu algo muito bonito no final, ela com o rosto transformado, leve, e abraçou com muito carinho as mulheres que estavam no grupo. Houve um momento que nos tocou muito, quando eu olhei para ela, e na camisa dela havia uma sereia na estampa, salvando navegadores que haviam caído no mar. E aí, quando eu disse a ela sobre isso, nós todos ficamos muito tocados, ela chorou, e essas mulheres que não puderam chegar ao Brasil, agora têm um lugar de amor, não só no coração dela, mas de todos nós que viemos nas migrações para cá. Então, a constelação é uma terapia breve. Ela é em si aquele momento e é o bastante. O que nós percebemos é que ela vem total, completa. O que ocorre é que em outras ocasiões você possa querer olhar outros aspectos e ampliar aquela compreensão, favorecer a sua compreensão num outro nível. Porque é também uma escola de desenvolvimento pessoal. A constelação é um caminho de conhecimento, um caminho de encontro, um caminho de compreender as ordens da vida, as ordens de si mesmo, como que minha alma se expressa melhor neste mundo. Nós vimos várias histórias, e acompanhei pessoalmente várias histórias, com curas psíquicas, com curas físicas, de doenças que não se moviam, e tudo pôde ser visto de uma maneira nova. Então, sim, numa única terapia já vi pessoas saírem de doenças históricas. Já vimos pessoas saírem de uma tendência gravíssima de uma perturbação psíquica. Eu já pude observar algumas vezes em sessões histórias de suicídio em família, que naquela sessão terminou essa história e não se ouviu mais falar de suicídio naquela família, depois de gerações passando por essa dor. Onde essa desordem psíquica pôde ser compreendida, uma história pôde ser integrada e a pressão de desistência da vida terminou naquela família. Há histórias muito bonitas, às vezes instantâneas, às vezes levam algum tempo. Eu mesmo tive uma experiência de uma constelação em São Paulo com um constelador alemão. Eu precisei de 2 anos para que aquilo se encaixasse em minha vida, para que eu pudesse tomar a totalidade do que me aconteceu. E foi muito interessante que eu, andando pela rua, vi tudo acontecer como eu havia constelado e disse, está acontecendo. Outras vezes, imediatamente, já constelei algum outro cliente, saímos da constelação, ao chegarmos na rua, nós vimos o marido vir buscá-la e realizar a cena com ela que havia acabado de ocorrer dentro da constelação, com a mesma postura e a mesma frase. Todos me chamaram, chegamos lá fora, virou um público assistindo a reconciliação dos dois, e foi uma cena bonita, agradável de ver, mas a mesma frase que eu havia pedido que o representante dele falasse na constelação, lá fora foi dita pelo próprio marido. Então foi assim, bonito. Mas sim, eu conheço histórias de mudanças de doenças físicas de uma maneira muito impressionante. Eu posso contar muitas histórias, mas acredite, é possível. É possível. A constelação familiar é um campo que pertence à família. Cada membro está ali alcançando uma ressonância maior. Ela está ali por todos eles. Nós sempre ouvimos como se fosse um mantra nesse movimento. Estou aqui por mim e por todas as minhas relações. Estou aqui por nós e por todas as nossas relações. Então, há um campo maior e alcança, sim, outros membros da família de forma muito intrigante, muito bonita e muito impressionante. Não é possível explicar como acontece, quem acontece, quando alcança e quem alcança. Sempre nos deixa desconcertado com as possibilidades. Mas é um campo maior que está atuando ali, um campo generoso, um campo de amor. Mas eu posso lhe dizer que, junto com um grupo na constelação, é como se todos nós nos reuníssemos para uma outra família. Uma família maior, uma família de pessoas que se interessam amorosamente um pelo outro, e nós vamos juntos, como se jogássemos no lago não só uma pedrinha isolada, mas um volume em que pudesse criar ondas de ressonâncias
isso beneficiar toda a família, de todos os membros presentes, e incluindo pessoas de nossas relações. Beneficiar amigos, beneficiar companheiros de trabalho, porque é também uma outra família, é também um outro campo familiar que se abre às relações de negócio e trabalho. Então, é um campo maior. A crença, a fé, será sempre um instrumento benéfico para tudo em nossa vida. Mesmo uma pessoa que não tem uma conexão religiosa ou espiritual, se ele não crê no espírito humano, na ética humana, a vida é insuportável. Mas mesmo que ele não crê em nenhuma força mística, mas ele crê na alma humana, ou crê no ser humano, crê na ética humana, vendo pessoas maravilhosas que são capazes de se autossuperarem e ajudar o mundo a ser melhor, se ele crê nessa potência humana, ele tem uma vida mais feliz aqui neste mundo. Então a fé certamente é uma conexão entre o amor e a verdade, entre o visível e o não visível, entre o ontem e o amanhã. Então a fé não é simplesmente uma questão ligada a uma experiência religiosa ou espiritual no sentido de crença e comportamento. Ela é um poder interno, uma potência da nossa alma capaz de ligar aquilo que os olhos, que os sentidos ou que a inteligência racional não é capaz de compreender, analisar, submeter, compreender. Ela nos coloca num outro campo, num outro olhar. Esse olhar interno profundo, ele faz, por exemplo, que o rapaz que esteja caminhando numa multidão e ele vê aquela moça que ele nunca viu antes e crê nela, se aproxime dela e se encontram e trocam intimidades. Essa é a fé. Ela te põe em contato com uma possibilidade que ali surja uma história maravilhosa. E sabemos que todos os belos casamentos iniciaram do improvável, do impossível, do não tocável. E de repente os dois estão perto e podem construir junto uma história inigualável. Eu creio que toda a nossa base de adoecimento é na nossa percepção sobre nossos pais. Quando nós podemos corrigir e tomá-los plenamente, tomar na totalidade e tomá-los na sua amplitude, incluindo as suas imperfeições, serem tomadas como o melhor para mim, eu tenho uma chance de mudar a minha percepção da realidade sobre o mundo. Então, eu penso que nem todas as terapias têm como pai e mãe o fundamento das questões das dores humanas. Mas a constelação não atribui apenas ao pai e à mãe os responsáveis por nossas dores e perturbações, mas a correção do nosso direcionamento de amor, da nossa entrega completamente à nossa mamãe e ao nosso papai. É possível então de abrir-nos para a maior experiência de cura nesse mundo. Sem a nossa mãe, sem a vida. Ela é a fonte da vida. Sem nosso pai, sem propósitos. Ele é a nossa busca de realizações. Daí, na oração cristã de Jesus, Pai nosso que está nos céus. É para lá que estamos indo, para esse ser que nossa mãe nos dá. Então, se nós os tomamos, a cura é possível. Mas se nós os negarmos, mesmo que neles não tenha causa do distúrbio que nós passamos, mas a negação deles, a obstrução da experiência amorosa com eles, se tornará então causa dos nossos sofrimentos e da geração das perturbações diversas que nós assistimos na vida cotidiana das várias psicopatologias humanas. Eu queria dizer que nós somos muito abençoados por termos pais imperfeitos. A imperfeição deles nos permite viver o amor. Se nós vivêssemos perto de seres completamente perfeitos, a experiência evolutiva do amor, do crescimento do amor, seria impossível, porque nos sufocaria na sua grandeza, na sua amplitude. Nossos pais, sendo humanos, sendo seres normais, eles nos permitem viver a amplitude do amor. Como que seres normais,
com seus fracassos e insucessos, provocam em nós tanta força. Nem a perfeição das galáxias, nem a beleza da mais rica paisagem deste planeta nos toca tanto quanto aquela cena de uma criança perdida numa multidão e de repente o olhinho dela avista e ela vê a sua mamãe e o seu papai. De todas aquelas centenas de pessoas, ela vai para aqueles dois seres plenos e imperfeitos. E vai com o máximo de amor para eles, mesmo sendo imperfeitos. A imperfeição é a grandeza da perfeição do amor de Deus para que nós possamos experimentar o amor que cresce, o amor que evolui. E evolui levando-nos, depois de tomar o amor deles, na totalidade deles em si, nós possamos tomar uma outra pessoa, ele possa tomar a sua mulher, ela possa tomar o seu companheiro, e eles vão experimentar a mesma coisa. Como que os dois, com tantos limites, se tratam, buscam ajuda, fazem vários movimentos de cura para os dois e têm um filho. E esse filho, na multidão, passa por todos e vai até os dois. Neste momento, você vai experimentar o que seus pais experimentaram. A imperfeição é uma fonte de amor.